vídeos. E acredito que servirá de bênção, edificará a sua vida. Levíticos, capítulo 25, verso 8. Diz assim: também contarás 7 semanas de 7 anos. Quer dizer que são 49 anos. 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 70 semanas de anos te serão 49 anos. Então, no mês 7º, aos 10 do mês, farás passar a trombeta do jubileu. No dia da expiação, fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. Santificarei o ano 50º e apregoarei liberdade na terra a todos os moradores. Ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão, e tornareis cada um a sua família. O ano 50º vos será jubileu. Não semeareis, nem cegareis o que nele nascer de si mesmo, nem nele vindimareis as uvas das vides não tratadas, porque jubileu é, santo será para vós, a novidade do campo comereis. Neste ano de jubileu tornareis cada um a sua possessão. E quando venderdes alguma coisa ao vosso próximo, ou a comprardes da mão do vosso próximo, ninguém oprima a seu irmão. Jó, capítulo 19, verso 23, diz assim: quem me dera agora que as minhas palavras se escrevessem, quem me dera que se gravassem num livro, e que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus, vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos e não outros o verão, e por isso o meu coração se consome dentro de mim. Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele
adoro pelo que Ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos. Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar. É isso. Adore a Deus. Simplesmente adorar. Adore aí na sua casa. Eu vou adorar. Não deixe de adorar. Adore. Deus me deu. Adore. Deus tomou. Bendito seja. Chame Ele. O nome do Senhor. Se chamar, Ele virá. A Ele a glória. Se A pedir, Ele a Ele falará. honra e o louvor. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele, oh, a Ele a glória. A Ele merece toda a glória. A Ele a glória. Não sempre amém, amém, oh. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Louvado seja Deus. Esta é a consolação, é o descanso que deve ter o cristão dentro do seu coração, independente de quantos maus momentos nós atravessemos, quantos problemas, quantas ondas tenhamos que transpor, tenhamos que romper, independente se tenhamos mesmo que ir para cima daquele monte de cinzas, como nosso irmão, nosso amigo Jó teve que ficar um bom tempo em cima de um monte de cinzas. Todavia nós temos essa consolação. Eu sei que o meu restituidor, redentor, remidor, Ele vive e reina para sempre e não está indiferente às nossas aflições aqui. O irmão Brana, na mensagem Eu Sei, mensagem pregada no dia da Páscoa, no culto ao nascer do sol, ele disse: o patriarca, nesta época, era algo como somos hoje. Ele era como somos hoje. Ele era 16 elementos, como somos, humanos, como somos. Tinha a parte divina, tinha. O homem interior, tinha. Mas ele era como somos. É o que disse Tiago sobre Elias. Homem sujeito às mesmas paixões. Quer dizer, aos mesmos revés, lutas e aflições que nós estamos sujeitos. E o irmão Brana disse, ele, esse patriarca chamado
Jó, estava passando por grandes problemas. E eu pergunto, quem não está passando hoje por grandes, inúmeros e inúmeros problemas? Parágrafo 17, mensagem Eu Sei, ele disse, grandes ondas. Ele, falando de Jó, nosso irmão, como nós, sujeito às mesmas paixões, ele estava desesperado. É difícil não ficar desesperado passando pelo que ele passou. Eu creio que nenhum cristão nessa era tenha passado, vivido o que Jó viveu. O irmão Brana disse, ele estava desesperado. Por muitos dias, ele ficou assentado em um monte de cinzas e estava tentando encontrar palavras para com elas se consolar. Sabe quando você busca aqui, busca ali, à procura de um remedinho para se consolar? É assim que estava Jó, procurando palavras, disse o irmão Brana, para com elas se consolar, tentando encontrar algo que lhe desse coragem. A noiva de Cristo vive essa fase também. E algo que fosse um conforto para ele, enquanto ele via a sua vida se desvanecendo. Um tempo difícil, uma fase desesperadora. O profeta disse, em primeiro lugar, ele era um homem velho. Às vezes um jovem enfrentar um embate é difícil, desesperador, mas muitas vezes ele está ali no vigor, com toda a resistência emocional, física. E se cair, levanta rápido, e se ferir, seu corpo se refaz rápido. Mas e quando se trata de um velho? Quando cai, quando vive esses momentos desesperadores? O profeta disse, em primeiro lugar, ele era um homem velho por volta de 90 anos de idade e ele havia sido tocado pela mão de Deus. Agora, nós sabemos que Deus não lhe havia tocado com sua mão diretamente, mas que Deus havia permitido que Satanás o tocasse. Às vezes Deus permite o diabo nos tocar. Está vendo? Deus simplesmente tem agentes para fazer as coisas. Deus querendo que um mal seja feito é o ponto de interrogação. Tem gente que pergunta assim, mas Deus quer o mal? É um homem melhor do que o irmão Brana, que conhecia o mundo espiritual melhor do que todos nós, para falar sobre isso? Irmão Brana disse, Deus simplesmente tem agente para fazer as coisas. Deus querendo que um mal seja feito, ele simplesmente solta Satanás para fazê-lo. Você tem que saber que se algum diabo é solto na nação, é solto em uma igreja, em uma família, é solto sobre a vida de um crente, foi Deus que o permitiu. Não cai uma folha, não é o ditado que é bem verdadeiro, da árvore sem Deus não perceber, mesmo um fio de cabelo, quando cai, Deus tem consciência. O irmão Brana sabe que Deus sabe quantas vezes o mosquito pisca os seus olhos. Isso é para poder definir a soberania de Deus e mostrar que
ele nunca perdeu o controle e domínio de nada. Nós é que somos desequilibrados. Perdemos o domínio e o controle, às vezes, das situações, mas o profeta disse, Deus, ele não perde o domínio, não perde o controle de absolutamente nada. Então o profeta disse, Deus querendo que um mal seja feito, para que aquele mal sirva de vara da disciplina, sirva muitas vezes de correção para o filho voltar a ser obediente, ou serve muitas vezes para que o mundo conheça os horrores dos seus juízos, porque Deus se revela também através dos seus juízos. Então o irmão Branham disse, Deus querendo que o mal seja feito, ele simplesmente solta Satanás para fazê-lo. Quem foi que soltou do poço do abismo em Apocalipse 9, 200 milhões de cavaleiros? Nós dizemos o anjo mau, mas quem o permitiu, quem deu a ele legalidade para ele abrir o poço e soltá-lo simplesmente nesse tempo da profecia, quando as pragas, as taças da ira de Deus deveriam ferir a terra, e os rios estão aí feridos pelas taças, e a natureza, o ar, o ecossistema, a vida humana, tudo está aí assolado pelas taças da ira de Deus, e não caíram todas ainda. Quem permitiu aquele anjo abrir o poço e aqueles 200 milhões de cavaleiros, que o irmão Branham chama de demônios, começarem a atuar na terra? Foi Deus que permitiu. E o irmão Branham disse, e se ele deseja, Deus, que o bem também seja feito, ele tem seus servos e ele solta para fazê-lo. E voltando a Jó, ele disse, e Satanás havia tocado em Jó para um propósito, para testá-lo, porque ele e Deus havia tido um debate, e Deus disse a Satanás, eu tenho um servo fiel na terra, não existe ninguém como ele. Então o diabo disse, se tu me deixares tê-lo, eu farei com que ele te amaldiçoe diante de tua face. Aí o irmão Branham disse, Jó, sem saber que todas estas coisas estavam acontecendo, aquilo levou o patriarca a uma angústia profunda. Vamos levar Jó agora para fazer uma consulta com o psiquiatra. Jó perdeu os seus 10 filhos. Perder um já é difícil, quem dirá 10? Jó perdeu sua casa, lugar difícil de conquistar. Talvez anos e anos e anos para construir o que construiu. Jó perdeu seus bois e camelos, o que representava seus caminhões de carga e os seus veículos de transporte, seus táxis, e os seus ônibus da atualidade. Suas empresas decretaram falência, sua casa foi leiloada, vamos traduzir para hoje, seus filhos morreram, sua mulher ficou como uma louca, porque também não sabia perder, não estava pronta para aquilo, como nenhum ser humano está pronto para isso. Todo ser humano perde, e quando perde, ele sente a dor, o desespero, a angústia. E Jó, se você lê o livro de Jó, você vai ver Jó sentindo calafrios, ele disse, sintomas de febre. Você vai ver Jó com o seu corpo em chagas. Nós vamos ver Jó até vendo avestruz, aonde não tinha avestruz. Parece que ele estava começando meio que delirar. E aí, se você leva Jó para fazer uma consulta, com certeza eles iriam internar a Jó por causa do seu estado profundo de angústia, de ter perdido
absolutamente tudo que ele havia perdido. Lá está Jó agora, totalmente atribulado, angustiado. O profeta irmão Branham disse que ele estava em uma angústia profunda. Homem endividado, homem completamente angustiado. Parágrafo 21, mensagem Eu sei, o profeta disse assim: Jó estava em uma angústia profunda. Mesmo assim, de algum modo, quando ele ficou sem nada, ele continuou mantendo a sua posição em Cristo. Eu sei que o meu Redentor vive. Agora nós passamos por estas situações. Todos nós passamos. Eu creio que hoje estamos todos reunidos aqui para algo como aquele mesmo propósito. Estamos todos nós, como Jó, em cima de um monte de cinzas. Nós temos os nossos problemas, temos as nossas altas e baixas, e os nossos momentos ruins e enfermidades e dores de cabeça e decepções. Então chegamos assim aqui nessa noite, lá era manhã de Páscoa, e aqui é noite de crucificação, aqui é sexta-feira da paixão. Chegamos aqui assim, em cima do nosso monte de cinza. Imagine a sexta-feira daqueles discípulos que viram Jesus ressuscitando Lázaro, transformando água em vinho, curando os enfermos, multiplicando pães e peixe. Imagine a situação, imagine o emocional, imagine a condição que estava aqueles discípulos naquela sexta-feira. Pedro voltou a pescar, e significa desistiu da fé. Cleófas e seu amigo voltaram para a aldeia de Emaús, foram embora. Todos fugiram e só João e Maria ficou ali aos pés da cruz. Todos eles tomaram rumo, quer dizer, não estavam conseguindo processar aquilo que estava acontecendo. O profeta diz: todos temos essas altas e baixas, momentos ruins, enfermidades, dores de cabeça, decepções, momentos nervosos. Muitas coisas aconteceram para levar Jó a ficar angustiado. Às vezes você vê um homem angustiado, uma mulher angustiada, é muito fácil você sair e julgar. Você não sabe o que trouxe aquilo. Às vezes você pode ver o seu irmão tenso, nervoso, talvez no trânsito, talvez em casa, talvez diante de alguma circunstância ali, você diz: mas o meu irmão, o meu esposo, a minha esposa, o meu amigo, a minha irmã, o meu diácono, o meu pastor, o meu líder de cântico, o meu músico. Às vezes você pode fazer um julgamento, mas você não sabe o que levou Jó a subir em cima do monte de cinzas. Você não sabe o que deixou Jó desesperado. Você não sabe o que deixou ele nervoso. Você não sabe. Algumas coisas aconteceram com Jó para levá-lo em cima do monte de cinza, e o profeta disse: algumas coisas nos acontecem que provocam essas dores de cabeça, essas decepções. Então chegamos assim, nesta noite de sexta-feira da paixão, estamos como Jó, em busca de palavras de conforto, como Jó estava tentando encontrar na dos seus amigos. Só que o profeta disse assim: nenhum deles pôde lhe dar nenhum consolo, mas Deus pode te consolar, meu irmão. Deus pode te consolar, mulher aflita, amargurada aí dentro da sua casa, jovem, pai de família, cristão, não sei o que te leva a estar angustiado. Os discípulos na sexta da paixão também estavam, mensagem de dizer os meus discípulos, o profeta disse, eles estavam profundamente entristecidos e angustiados.
Algumas coisas aconteceram que causaram aquelas dores, angústias, decepções, e ninguém poderia consolá-los. Isso é bem verdade. Ninguém poderia consolá-los porque eles haviam depositado toda a sua esperança no Mestre, e o Mestre estava na sepultura. Quem poderia consolá-los? Ninguém. Quem poderia consolar a Jó? Quem poderia apresentar-se ali diante daquele quadro tão crítico como o Redentor? Pastor, o que significa Redentor? Redentor é aquele que é habilitado, é aquele que é capacitado, condicionado, preparado para poder restituir, reclamar, devolver, restaurar, reparar o dano que foi causado. Quem poderia fazer aquilo por Jó? Ser o seu remidor, seu redentor. Jó estava precisando de um redentor para remi-lo, para restituí-lo, para restaurá-lo, para confortá-lo. Ele não encontrou isso em ninguém. Os discípulos de Jesus, quando perderam o Mestre, ali estavam eles precisando, sabe de quem? Do Redentor para redimi-los, do Redentor para reclamá-los, do Redentor para trazê-los de volta, porque eles haviam ido pescar, ido para a aldeia de Emaús, ido para casa, ido se esconder, estavam atemorizados, e o medo às vezes tira a pessoa do seu raciocínio natural, deixa ele às vezes desequilibrado. No medo mata, no medo toma atitudes que não deveria tomar, no medo às vezes mente, no medo às vezes nega. Pedro negou, tantos outros na Bíblia, no medo fizeram loucuras. No medo, Abraão quase que matou uma cidade inteira no Egito. Com medo de morrer, Abraão disse a Sara, sua mulher: diga que tu és a minha esposa, porque senão eles gostarão de você e me matarão para ficar com você. E Sara fez exatamente o que o seu marido pediu. No medo, ela mentiu. É como a irmã Meda, no medo ela disse, o irmão Brana com medo dos impostos, com medo da justiça, ele disse: diga ao advogado que eu não estou em casa. E realmente ele não estava. Ele forjou uma verdade, ele saiu para fora para dizer que não estava dentro de casa. Ele inventou uma verdade, verdades inventadas. Mas tudo aquilo foi o medo. O medo do irmão Brana lhe trouxe 5 anos da ausência do sobrenatural. O medo de Abraão causou o que na vida de Abraão? Quase que fazia dele um genocida, porque Deus iria fechar a madre das virgens e ferir os jovens com praga se Aimeleque tocasse em Sara. Por um pouco, um desastre acontecia por conta do medo. Assim estavam os discípulos com medo. Seria fácil julgá-los, mas como nós agiríamos se nós estivéssemos bem ali naquele momento e naquela cena? Será que também não agiríamos como eles, ou até pior do que eles? A nossa atitude hoje diz como nós iríamos agir ali diante daquela cena. E agora Jó estava ali ferido, precisando de um remidor, um redentor para remi-lo, reclamá-lo, protegê-lo, restaurá-lo, restituí-lo. Os discípulos estavam ali agora, à mercê. Sabe o que é você ficar à mercê? Joguei a toalha, entreguei os pontos, não há mais nada que eu possa fazer. Eu amo demais a Jesus Cristo, porque quando você joga a toalha e diz: não há mais nada que eu possa fazer, eis que surge o teu Redentor, Ele pode fazer para você. Quando o governo falha, quando o remédio falha, quando a medicina falha, quando o dinheiro falha, quando a família falha, quando a igreja falha, quando o marido falha, quando tudo e todos falham, eis ali aquele que é infalível, eis ali aquele que é infalhável, o perfeito, o mesmo Redentor que Jó viu. Lá estavam os discípulos precisando de um Redentor. Redentor, como eu disse aqui, é exatamente aquele que está habilitado para poder restaurar, para poder
recuperar aquilo que foi perdido. Redentor é aquele que pode ir lá e libertar e soltar aquele que está totalmente em escravidão. É isso que significa redentor, que tem capacidade para livrar da condenação. Lá está Jó totalmente condenado, precisando de um redentor. Páscoa fala exatamente disto, redentor e redenção, mensagem pregada pelo profeta irmão Brana, redentor e redenção. Redentor é ele, o cordeiro imolado. Redenção é o que ele faz por nós. Redimíveis é aquilo que os seus eleitos são. Louvado seja Deus. Nessa noite eu estou pregando para os redimíveis. Eu estou dizendo que há um redentor com uma mensagem trazendo redenção para um povo que é redimível. Deus está nos levando de volta aonde nós estávamos antes da fundação do mundo, devolvendo-nos aquilo que era original. Antes da queda, antes do pecado, quando tudo era perfeito e não mais existia pecado. Os discípulos estavam ali precisando de um redentor, precisando de um conforto, um consolo. Redentor é aquele que faz respirar mais pausado e tranquilamente. Redentor é aquele que quando chega faz os choros, gemidos serem convertidos por sorrisos, fazem as dores íntimas e interiores se tornarem exclamações de gratidão e um remédio que instantaneamente entra em ação dentro daquele crente e ele começa a se recuperar. Quando você tem contato com o Redentor, é algo incrível. O Redentor, ele tem um poder que faz aquele pecador caído, aquele homem ferido, angustiado, e se recuperando a partir daquela experiência. Tenhamos uma experiência com o nosso Redentor parente, e você verá a recuperação da igreja, o levantar dessa noiva na unção e no poder do Espírito Santo. É preciso apenas um encontro com este Redentor, que é o que pode nos consolar. Nenhum deles pôde dar nenhum consolo a Jó, por causa do seu problema. O problema era tão grande, eles o estavam acusando a Jó de ser um pecador secreto. Então, no meio de todo aquele problema, Deus veio socorrê-lo. Louvado seja Deus. Não importa quanto problema, não importa quanta pandemia espalhada pelo mundo, não importa quantas previsões catastróficas para o nosso país, no meio de todo este problema, nós temos um Redentor trazendo redenção para a sua igreja. Por isso que Jesus disse: não temais, mesmo que a lepra, Jó, está no teu corpo, não temais, mesmo que perdeu a casa, os bois, mesmo que perdeu as ovelhas, os filhos e a mulher, mesmo que perdeu até mesmo o teu status diante dos credores e da sociedade, não temais. Por quê? Porque há um Redentor, a vossa redenção se aproxima. Olhe para cima e verás o Redentor parente perto de você. Ah, Deus veio socorrê-lo. Você aí na sua casa, no seu lar, você pode dizer aí: Deus veio me socorrer. Vocês aqui podem dizer isto? Deus veio me socorrer. Diga no seu coração: Deus veio me socorrer. Eu não estou dizendo que Deus virá te socorrer. Jó estava na expectativa de Deus vir socorrê-lo. Elias estava na expectativa de Deus ir socorrê-lo. Abraão estava na expectativa de Deus um dia ir socorrê-lo. Raabe estava na expectativa de Deus um dia ir socorrê-la. Mas nós não estamos na expectativa de Deus um dia vir nos socorrer. Eu disse: Deus já veio nos socorrer há 2000 anos atrás, na cruz do Calvário, e agora enviou a nós o seu Espírito Santo, que está nos consolando e nos confortando com a sua preciosa palavra.
Deus veio nos socorrer. Jó estava questionando. Como ele sabia, não era somente a sua enfermidade, o problema e dores de cabeça por ter perdido a sua família e todos os bens. Estava quase tirando a sua vida, mas ele era um homem velho, de idade bem avançada. Ele sabia que ele iria ter que descer à sepultura. Ele estava preocupado, era com a sua ressurreição. Páscoa é exatamente isto. Páscoa fala da nova vida, fala do ressurgimento da vida, fala da ressurreição. Por que é que eu estou pregando de Jó? Porque Jó é um tipo perfeito da Páscoa. Ele ficou preocupado quando ele viu que o seu corpo estava para morrer. Ele então olhou para a árvore e disse: ela cai, e logo logo o tronco floresce e cresce de novo. A folha cai, murcha, seca, mas quando chega a Páscoa, a primavera, o ressurgimento da vida, a flor cresce novamente. Aí Jó olhou e disse assim: mas e quanto a mim? Não sou eu ser humano? Dentre as obras humanas, naturais, físicas aqui da criação natural que Deus criou, não sou eu o homem, a obra mais perfeita de todas? Deus criou o cavalo, o boi, criou ali a égua, Deus criou o porco, Deus criou a galinha, os pássaros, as árvores, Deus criou todas as coisas. Mas quando Deus criou o homem, Deus encantou em ter criado aquele homem. Ele disse: essa de todas as obras é a obra mais perfeita que eu tenho, e esta governará sobre todas as demais obras. E Jó olhou e disse: como pode? Eu sendo a obra-prima perfeita de Deus, dentre a criação de Deus, será que a árvore ressuscita, a flor ressuscita? E eu, que será de mim quando voltar ao pó? Jó começou a pensar com mais profundidade. Noiva, comecemos a pensar com mais profundidade. Há uma ressurreição para acontecer, há uma transformação para acontecer. Isto aqui é um memorial para lembrarmos todo ano da Páscoa do Senhor, mas há uma Páscoa eternal para surgir, há uma primavera um dia destes para florescer sobre essa terra, onde as folhas, onde as flores não mais murcharão nessa terra. Há uma ressurreição para acontecer, onde não mais os que ressuscitarem com Cristo não morrerão. Há uma transformação, onde essas folhas brotarão mais uma vez, mas não mais serão acinzentadas, será uma eterna primavera, será uma eterna vida eterna aqui nesse reino. Jó pensou com um pouquinho mais de profundidade. Ele pensou acerca da sua ressurreição, pensou acerca da sua alma. Ele começou a pensar acerca da sua Páscoa, e o profeta disse assim: nós ouvimos histórias sobre a Páscoa muitas vezes, mas Jó começou a pensar sobre a sua Páscoa. Nós temos que pensar um pouquinho mais sobre. E quando ele começou a pensar sobre a sua Páscoa, sabe o que ele descobriu no meio dos pensamentos da Páscoa? Que ninguém poderia ajudá-lo, que nem mesmo seus melhores amigos e príncipes poderiam ajudá-lo. Saiba disso, ninguém poderá nos ajudar. Tudo bem, seja agradecido, viva como um bom cidadão, seja um bom cristão, mas saiba que aqui ninguém poderá nos ajudar. Nossos pensamentos são mais elevados, nossa forma de vida tem que ser mais elevada, nossa esperança tem que estar além dessas esperanças naturais. Jó descobriu que ninguém poderia ajudá-lo aqui nessa terra. Jó olhou e viu que os seus melhores amigos, basta ler Jó capítulo 2, a ponto deles chegarem ali, entrarem na poeira, assentarem na terra com Jó e ficarem calados, porque logo perceberam que a dor era tão grande que eles só se condoeram calados, porque descobriram que suas palavras, por mais bonitas, seus planos, por melhores que fossem, seus projetos governamentais para socorrer, para dar assistência para Jó, por mais que fossem bons, não poderia ajudar a Jó como ele estava precisando ser ajudado.
Nós estamos precisando de uma ajuda maior. Ajudas humanas são bem-vindas para socorrer necessidades humanas, mas nosso socorro, ele vem de Deus. Essa é uma ajuda bem maior. Nossa ajuda maior é o poder transformador, é a fé de arrebatamento, é a Páscoa ressurgindo na alma dessa noiva eleita. Para que assim como Cristo um dia entrou e saiu da sepultura, assim como nós entramos nessa terra, o poder ressurgidor da Páscoa nos tire dessa terra e nos leve para as bodas do Cordeiro. Jó estava tão necessitado de um Redentor. Como assim, pastor? Eu vou dar alguns exemplos, tome isso como um ensino, um estudo. Vamos aqui mais pausado, para não faltar a consciência, para não faltar o culto racional também. Só para você entender a necessidade de Jó, o tamanho que era sobre ter um Redentor, e a nossa necessidade, o tamanho que é sobre termos um Redentor. Para começar, vocês viram que eu li a Bíblia no livro de Levíticos, capítulo 25. E se você olhar lá nas leis em Levíticos, sabe o que nós vamos encontrar Deus estabelecendo aos hebreus? Quando alguém tinha alguma infelicidade, como o velho patriarca ancião Jó, de 90 anos teve. Era lei, meus irmãos. Preste atenção, captem a revelação, captem a visão nessa noite. Deixe esse poder da Páscoa tomar a tua alma, não como uma tradição, mas como uma revelação, uma divina revelação. As leis ali em Israel diziam que quando alguém tinha a infelicidade de sofrer uma perda natural, independente do motivo. Às vezes uma família ia caminhando, estava a coisa indo de vento em polpa. A pessoa, quando está com as fases boas, ele ignora que a fase ruim também pode vir. Quando está só ganhando, ignora que um dia também pode perder. Essas coisas acontecem. Os dias mais ensolarados, às vezes se tornam dias tempestuosos. Os dias mais claros, ensolarados, há dias que eles se tornam obscurecidos. É como no dia que Jesus foi crucificado. Amanheceu um dia bonito, ensolarado, mas aquele dia bonito e ensolarado, às 3 horas da tarde mudou, tremeu, a tempestade desceu, o sol escureceu. Então, independente de qual fosse o motivo, quando alguém sofria uma perda natural, às vezes porque o patriarca da casa morreu, o provedor ali morreu, partiu. Aí ficou uma dívida impagável para a mulher e para os filhos. Tinha leis em Israel sobre como que eles iriam fazer para poder pagar aquela dívida. Às vezes vinha uma perda familiar, ou filhos, ou esposa, ou uma tempestade, ou uma praga vinha sobre a roça, aquela lavoura, e a colheita não era boa, e não dava para arcar com os compromissos, com as responsabilidades. Olha, leve isso para o sentido espiritual, mas também não descarte o sentido literal e natural das coisas. Paralelamente, isso anda junto. Quando alguém não dava conta de arcar com seus compromissos, lembre que os bois de Jó morreu. Lembre que as ovelhas morreram, lembra que os filhos morreram, lembra que a maioria dos servos morreram, lembra que a casa caiu, lembra que a saúde ele perdeu. Sabe o que ficou para Jó? Muita dívida. E o pior de tudo é que o diabo é assim, quando você deve ele, é juro sobre juro, ele não perdoa, ele é um terrível agiota. Jó ficou totalmente endividado. E havia leis. Sabe quais eram as leis? Podemos aplicar, isso é uma aplicação. A lei dizia assim, se você deve, está lá em Levíticos 25, você tem que pagar.
Mas e se a minha dívida é impagável? O que é que eu faço? Eu não tenho dinheiro para pagar. Então havia uma lei que dizia assim: se você tiver filhos mais novos, que aguentam trabalhar, podem trabalhar, a gente leva eles para ser escravos e eles pagarão a dívida. Primeira alternativa: se está devendo, o imprevisto bateu a porta, primeiro, ou você paga a dívida e sai em liberdade. Segundo, ou você dá os seus filhos e mulher para poder serem escravos e a dívida ser quitada. Terceiro, ou a infinita graça da família, através de um parente que seria chamado Redentor, viria para te isentar daquela dívida que você tinha. Ou a mulher e os filhos eram levados, ou você pagaria a sua dívida, ou então viria um parente seu que tinha condições de pagar a sua dívida, e não só condições, tinha que ter condições e tinha que ter desejo, vontade, querer pagar, porque ninguém poderia obrigá-lo a pagar a sua dívida. E aí, aquele parente comprava a fazenda que você iria perder, a mulher e os filhos, e aquela herança ficava na família. E depois de 50 anos, se você vivesse mais 50 anos, aqueles filhos e aquela mulher e você poderiam sair em liberdade e recuperar as terras que o seu parente comprou. Mas antes dele te devolver, ele teria que trabalhar a terra, usufruir a terra, para quem sabe recuperar o preço que ele pagou naquela terra e ainda ter lucro em cima daquela terra. E então, depois de recuperar o preço na terra e ter lucro sobre a terra, aquela terra, quando a trombeta tocava no ano do jubileu, voltava para o seu dono original. Aí ele parava de trabalhar de empregado dentro da sua própria terra. Então era assim: ou os filhos e a mulher pagavam a dívida, sendo escravos, ou você se virasse e pagasse as dívidas, ou então um parente redentor pagava as suas dívidas. Você entende agora a situação que estava Jó? Eu quero fazer esse passeio com você aqui na vida de Jó. Eu quero que você entenda a situação que estava Jó, para você ver que era grave. E aí depois eu quero que você olhe para a situação que você estava, para você ver que a sua era muito mais grave do que a de Jó. Porque Jó devia ovelha, Jó devia boi, Jó devia casa. Mas nós devíamos a alma para o diabo, porque a alma que pecar, essa morrerá, e não teria como pagar, nossa dívida era impagável. Quem poderia pagar o preço, o resgate da nossa alma? Espero que os irmãos internautas estejam captando isto. Fique conosco até o fim do culto e você verá o selo disto. Mas lá está Jó. Primeiro, filhos para ser escravo e pagar as dívidas que ficou para ele. Ele não tinha, morreu os 10. Segundo, dinheiro para ele pagar, ele não tinha. Tudo que ele tinha, ele perdeu. Terceiro, parente, não ficou um de resto para pagar suas contas, para comprar a sua briga. Seus príncipes, seus servos, os que enriqueceram trabalhando com ele, ele mesmo disse, todos viraram as costas, até o fôlego dele se tornou, o hálito dele se tornou fétido até para o seu mais baixo criado, até o seu mais vil, mais baixo criado, quando viu naquela condição, virou as costas para ele. Ninguém queria comprar a dívida de Jó. Quem é que quer comprar dívida? A empresa deve 1 milhão, quem é que quer comprar 1 milhão de dívida? Ninguém quer comprar dívida, gente. E Deus olha do céu e nos vê totalmente endividados. A leilão,
na casa do penhor. Ninguém quer comprar uma dívida tão alta quanto a que nós tínhamos. Mas Deus, que é o nosso Redentor misericordioso, veio e comprou a nossa dívida, Colossenses 2, e cravou lá no Calvário, em um lugar bem alto, e disse: não cobre mais dele, eu paguei, a cédula que era contrária já foi aniquilada. Isso é que é Redentor, isso é que é Páscoa, isso é que é sexta-feira da paixão. A dívida foi paga e o recibo foi timbrado com sangue lá no alto do madeiro, dizendo que o Bruno não deve nada, o Marcos não deve nada, nós não devemos absolutamente nada para Satanás. Quando ele te acusar, diga a ele: vai-te, Satanás, a minha dívida já está paga, eu não te devo mais nada. E ele vem e diz assim: ó, mas você falhou, saiba que Jesus pagou as minhas dívidas, tanto aquelas que eu iria fazer, quanto aquelas que eu já fiz, ele já pagou e ainda deixou muito fundo no banco celestial. O sangue de Jesus é o fundo que nós temos, irmão. Esse fundo não pode esgotar, essa misericórdia para essa noiva não pode esgotar. Oh Pai, isso tem poder para curar câncer, tem poder para abrir olhos de cego, tem poder para entrar aí dentro dessa casa e consolar essa alma, consolar este coração. Isto é que é encontrar um Redentor. Jó não tinha dinheiro para pagar, Jó não tinha filhos, família para ser levado escravo, Jó não tinha nenhum parente que pudesse lhe remir. Então Jó estava agora onde? Em cima das cinzas, entregado às telhas, aos cacos. Ei, glória a Deus! É assim que Deus gosta, quando estamos entregados às telhas e aos cacos. O salmista Davi diz que Deus levanta do monturo aquele que é necessitado. Deus levanta do lixo e leva ao luxo. Deus pega aquele papel e faz uma roupa para aquela rainha celestial um dia vestir. Se valorize, igreja, se valorize, irmãos aí no lar, aprecie esta Páscoa. Pela primeira vez nós vamos passar uma Páscoa como Israel passou. Como Israel passou, pastor? Êxodo capítulo de número 12. Israel passou dentro de casa sem ninguém poder sair, aplicando sangue nos umbrais das portas e comendo cordeiro e as ervas amargosas. Essa Páscoa está muito bíblica. A igreja está passando dentro de casa, comendo cordeiro nessa noite e aplicando o sinal. O anjo da morte está passando lá fora, o anjo da vida está passando na tua casa. A destruição visita o mundo, mas a ressurreição e a vida está habitando dentro de você. Estou sentindo falta daquele eco de aleluia. Estou com saudade daquele barulhão de glória a Deus. Mas eu posso ouvir as vozes celestiais nessa noite, cantando: Hosana, Hosana ao Rei, bendito, bendito é o Rei eterno, bendito é o Cordeiro eterno. Aleluias. Eu fico empolgado com isso, porque, imagina, você é uma escrava resgatada, lembra? Irmão Firmino que compôs, né? Sobre a escrava. Lembra disso? Você é uma escrava. O Jó era uma escrava. A Raabe uma escrava. Algo tinha que ser feito para redimi-la. Escrava, ali sendo leiloada. Quem é o louco que pagaria tanto por uma escrava? Tudo que ela estava precisando ali, sabe do que era? Um redentor. De repente chega um cowboy, uma figura simples, um carpinteiro, um camponês, e diz assim: dobre o preço da oferta mais alta que vocês têm, porque eu pago por ela.
Todo mundo fica perplexo e diz assim: mas o que esse cowboy metido a besta está vendo nessa escrava? Ela não tem isso tudo que ele está pagando para oferecer para ele. Irmão, é o que o diabo quer fazer com a noiva. Ele pensa que nós não temos isso tudo, esse valor todo, para oferecermos a ele em justa retribuição e gratidão. Salmo 112, 16, ou 116, verso 12, que darei eu para retribuir? E farei eu em retribuição a todos esses benefícios, a todas essas fortunas impagáveis que a graça de Deus disponibilizou para me resgatar da casa do penhor, do leiloeiro. E assim fez ele. Pagou uma fortuna absurda. E depois que pagou o preço, mesma coisa de Jesus. 40 dias depois desaparece, sobe entre as nuvens. Pagou o preço, monta no cavalo e vai embora. Nem trata de levá-la. Deixe ela aí. Eis que eu os envio como cordeiros no meio dos lobos. Pai, não peço que os tire do mundo, mas que guarda-os no mundo, pois não são deste mundo. Deixe ela aí. E aí quando ele vai subindo, ele escuta aquela mulher cansada, ofegante, vindo atrás. De repente ele olha e diz: ei, mulher, você é livre. O que tu queres aqui atrás de mim? Eu já paguei um preço, você é livre, pode ir. Ela diz: para onde? Eu sempre fui escrava. Eu nunca tive onde viver, eu nunca tive casa, eu sempre fui destituído de proteção, de glória, de amor, de carinho, de cuidado. Para onde que eu vou? Ele olhou para ela e disse: não, procure um lugar, vá embora. É assim que Cristo faz. Aí de repente ele olha e está ela atrás. E ele disse: vai, mulher, segue o seu caminho, por que tu estás atrás de mim? Tu és livre. Quando ele disse: tu és livre, ela disse assim: eu nunca me senti tão escrava como agora. Eu nunca me senti tão amarrada, tão presa, tão serva, tão submissa, tão entregue, tão doada a um cavalheiro como tu agora, que não me queres para molestar, não me queres para violentar, não me queres para humilhar. Eu sou tua. Ele olha e fala: então monta no cavalo e vamos embora. Louvado seja Deus. É assim que nós estamos, indo atrás do mestre. A qualquer momento, sube cá, monta no cavalo, força de expressão, e vamos embora. Está chegando a hora, escrava, noiva resgatada. Logo vamos ouvir o sube cá, vamos embora, vamos sair dessa casa de pestilência, vamos sair desse corpo de chaga, vamos sair deste mundo de dívida. Tem que comprar, tem que pagar, tem que cumprir. Vamos sair, falta pouco para essa noiva, essa escrava resgatada, ir embora para o seu futuro lar celestial. Futuro lá do noivo celestial e da noiva terrenal. Assim estava Jó. Não tinha dinheiro para pagar, não tinha filhos para ser levado em escravidão para pagar a dívida. Não tinha redentor. Tinha ninguém interessado em comprar sua dívida, suas promissórias, seus boletos vencendo, seu CNPJ prestes a ser cancelado ou cancelado. Ninguém queria entrar naquele negócio furado. Oi, irmãos, amemos mais a Deus. Deus nos amou tanto, amemos mais a Ele. Vou mostrar para você, abra aí rapidamente, irmão, São Mateus, capítulo de número 18, na sua casa, só para a gente ter mais fundamento dentro disso aqui. Emoção não falta, mas tem que ter fundamento, né? A gente fica emocionado mesmo. Mateus, capítulo de número 18, versículo 23, olha Jesus contando uma parábola, exatamente o que acontecia no tempo da lei, e o que estava sucedendo conosco espiritualmente. Olha aqui, Mateus 18, 23.
Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos, e sabendo que todos hão de dar conta um dia perante Deus. Quis fazer conta perante os seus servos. 24. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, para aí um pouquinho, como era na lei, se não tinha com que pagar, ou os filhos e a mulher iam em escravidão, ou o endividado pagava a dívida para o credor, ou o parente redentor, que era um da família, que amava o suficiente e tinha dinheiro para fazer isso, comprava toda aquela dívida, pagava tudo aquilo, e por 50 anos ele administrava aquilo, aquela família trabalhava para ele, e depois, quando tocasse a trombeta do jubileu, aquilo voltava para o seu dono original. Então, não tendo 25, ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos. Irmãos, você sabe o que é que Paulo disse? Em Adão todos nós fomos vendidos ao pecado. Está vendo? Essa era a nossa situação. Eu não consigo engolir crente exaltado, prepotente e orgulhoso, cheio de egos. Eu não consigo engolir cristãos metidos a bestas e se comportam como fariseus hipócritas. E se parecem tão melhor do que os outros. Estávamos todos neste barco furado. Já o Senhor havia mandado vender a mulher com os filhos, porque dívida de pecado é impagável, ninguém é melhor do que ninguém. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Está vendo? Era isso aqui que acontecia. Aí a história segue, ó. Então aquele servo, somos nós aí, prostrando e se reverenciava, dizendo: Senhor, olha Senhor aqui na letra maiúscula agora, seja generoso para comigo, mostrando que agora é nós e Deus. Seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Não tem como, meu filho. Você pode tentar pagar, mas não tem jeito. Irmão, eu jejuo também, eu oro também, eu me desdobro, eu leio, eu faço as minhas vigílias da madrugada também, mas isso não paga a dívida. Você tem que saber que as obras da lei, as obras da carne, aquilo que você pode fazer para Deus, não paga a dívida. Você pode fazer como um louvor e uma adoração, mas não serve de moeda, essa moedinha não vale nada. Tem muita gente perdendo bênção, perdendo perdão, perdendo a companhia, a presença doce do Espírito Santo, porque não entendeu que é necessário a autovalorização do sacrifício, do sangue. Tudo te pagarei. Aí olha aqui para você ver, quando ele falou assim, ó, tudo te pagarei, marido pague a mulher a devida benevolência, talvez ele consiga. O pai pague o filho aquilo que ele precisa pagar, o respeito, o exemplo, talvez uns consigam, outros não. O empregado, o homem pague ao governo aquilo que ele precisa, dê a César o que é de César, seus impostos. Talvez alguns até consigam, mas pagar a Deus é muito difícil. É muito difícil. Tudo te pagarei. Versículo 27. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e fez o quê, irmãos? Aí, queridos, em casa, espero que estejam lendo a Bíblia aí no culto comigo. Não me deixe pregando sozinho ao léu. Ele disse, ó, seja generoso, porque vou te pagar. O Senhor sabia que ele não ia dar conta.
Isso aí, Samuel, são os votos que nós fazemos a Deus. Pai, a partir desse mês eu serei diferente. Deus, a partir dessa ceia eu não pecarei mais. Pai, a partir desse ano novo eu faço os meus votos de reconsagração e fidelidade, e eu viverei e serei assim, assim, assim. O Senhor vê a tua sinceridade. Sabe que você não vai dar conta de pagar. Ele sabe, Ele é Deus. E ele, sabendo que aquele homem não daria conta de pagar, sabe o que ele disse? A Bíblia diz aqui, ó. Então o Senhor, versículo 27, Mateus 18. Então o Senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. O servo ofereceu para pagar. A lei oferecia para pagar. A gente mata cordeiro, a gente oferece novilho, a gente mata pombo, a gente faz festa de lua nova, a gente jejua, a gente faz vigília de madrugada, a gente santifica a carne, a gente circuncida o primogênito que nascer dentro da família. Uma vida de sacrifícios. O homem querendo pagar, o servo querendo pagar a alta dívida do pecado. E Oséias disse assim, ó: e dará o homem por resgate da sua alma? Suas fazendas se esgotaria muito antes de pagar o resgate e fazer a obra redentora, remidora. Os recursos acabariam bem antes. E a Bíblia diz aqui que o Senhor acabou, foi fazendo o quê? Perdoando aquela dívida. E agora não vou entrar no restante do texto, porque agora aquele que recebeu redenção deveria também levar redenção. Aquele que recebeu perdão de dívida também deveria perdoar a dívida. Ele foi perdoado de 10.000 talentos, mas encontrou outro que lhe devia 100 dinheiro e enforcou e não perdoou. Quer dizer, a oração do Pai Nosso para ele não valeu nada. Pai, perdoa as nossas dívidas, os 10.000 talentos, assim como eu tenho perdoado aquele que me deve 100.000 dinheiro, aquele que me deve 500 dinheiro. Para ele aquilo não valeu nada. Redenção. Era assim. Se não pagasse a dívida, viu aí a comprovação bíblica? Agora abre em 2 Reis 4. Se não pagasse a dívida, era levado para ser escravo. Olha para onde o diabo, irmãos, estava nos levando. O diabo estava nos levando justamente para isso, para sermos escravos dele, servos dele. O diabo iria levar a Jó exatamente para isso, iria pegar a Jó na lei. Levar Jó para onde, pastor? Levar Jó para ser também escravo dele, oprimido por ele. Olha aí, 2 Reis, capítulo 4. Vou esperar você abrir. 2 Reis, capítulo de número 4. Diz assim, verso 1. Para você ver que era assim na Bíblia. A lei tendo uma sombra. Quer dizer, a lei tinha uma sombra dos bens futuros. Era só um tipo do que seria. Era o natural representando o espiritual. 2 Reis, capítulo 4. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu. Olha aí, voltei à lei de novo, da redenção. Meu marido morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Era assim. A dívida ficou, alguém tinha que ser levado em escravidão, ou um redentor aparecia, entrava em cena e pagava a dívida, ou a pessoa tinha que ter alguma reserva para quitar a dívida. Eram essas 3 opções que havia. Versículo 2, e Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Em outras palavras, irmão, ela veio para Eliseu, pegou a gravata de Eliseu assim, ó, enforcou Eliseu. Você, Eliseu, meu marido, temia ao Senhor Deus, só andava atrás de você.
Você viajava, ele viajava, faltava até de serviço para te atender, perdeu o emprego, tudo dele era igreja, tudo dele era missão, deixou a dívida crescer dentro de casa, não marcou com os compromissos, e agora ele morreu e os credores querem levar os meus filhos. E agora, o que você vai fazer por nós? Ele era teu servo. A mulher deu uma dura no profeta. Eliseu falou assim: o que eu vou fazer? Eu sou tão quebrado quanto o seu marido. Se ele não tinha nada, imagina eu. Eu vivo de contribuições de homens quebrados como seu marido. Se ele era quebrado, e eu? A igreja inteira é quebrada, que dirá o pastor? Era assim que estava a situação de Eliseu. Então ele disse: que te hei de eu fazer? Declara-me que é o que tens em casa. Perguntou o que ela tinha dentro de casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Escuta, você não tem nada para vender? Tem uma mesa lá de móveis rústicos que é cara, um sofá, uma televisão, vende alguma coisa e paga. Vende qualquer coisa, mas não deixa os meninos não. O que você tem em casa, mulher? Para vender e resolver isso logo. Segura os meninos, vende qualquer coisa, mas segura os filhos. Eles valem mais do que a mesa, o sofá, o carro, o cavalo. Vende alguma coisa, ela disse. Você não entendeu? Nós estávamos numa pitimba só. Só tem uma botija de azeite e ainda está vazia. Azeite era o que tinha de mais caro. Vendia lâmpada, fazia comida, era o gás, era tudo. Vamos dizer assim, era o petróleo da época. Ela disse: se não uma botija de azeite. Então disse ele, agora veio a inspiração: vai, pede para ti vasos emprestados, e todos os teus vizinhos vasos vazios, não poucos. Então entra, fecha a porta sobre ti e teus filhos, deita o azeite em todos aqueles vasos, põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si e seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que cheios todos, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém, ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: vai, vende o azeite, que era caro, está vendo? Paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Sabe o que aconteceu aqui, irmão? A lei iria levar ela e os filhos para ser escravo, para pagar a dívida. Mas aí apareceu um redentor e entrou em cena e pagou aquela dívida dela sobrenaturalmente, para que eles não fossem levados à escravidão. Entendeu? A mulher estava endividada e iria ser levada com seus filhos para ser escrava. Entendeu? Jó estava quebrado, endividado, iria perecer, mas de repente, no meio daquelas cinzas, daqueles cacos, daquelas chagas, ele vê o Senhor no torvelinho. E quando ele vê o Senhor no torvelinho, ele fala isso que eu li em Jó 19: eu sei que o meu Redentor vive. Quando Jó disse: eu sei que o meu Redentor vive, ninguém na terra naqueles dias precisava tanto de um Redentor como Jó estava precisando. Redentor é aquele que redime a nossa saúde, sara todas as nossas enfermidades. Jó precisava de um Redentor para o seu corpo físico. Redentor é aquele que sara as nossas emoções. Jó precisava dessa redenção para as suas emoções. Redentor é aquele que salva a nossa alma. Jó precisava que essa acusação que ele já estava acreditando nela. As pessoas diziam tanto para Jó que ele era um pecador secreto, que ele começou a acreditar que ele era, e ele até amaldiçoou o seu dia. As palavras têm poder. Para de ficar dando ouvido para palavras negativas o tempo inteiro.
Veio um e disse: Jó, isso é pecado, Jó, isso é desobediência, Jó, isso é o pecado oculto. Chegou um ponto que Jó disse: maldito é o dia que eu nasci, por que que eu não morri aquele dia? Por que que não seja riscado no calendário aquele dia? Ele começou a acreditar que ele era um lixo, porque começou a ouvir vozes e a razão e o natural. Para de ouvir isso, ouça a palavra de Deus, é ela que tem poder, é ela que reme a nossa alma da perdição. Jó começou a acreditar que ele não valia nada, ele era um perdido. Mas de repente, irmãos, vamos dizer assim, ele era um profeta, ele era um eleito. De repente ele vê o Redentor, e ele disse: eu não sei quando ele se levantará, não sei onde, não sei se comigo em vida ou morto, mas eu sei que o meu Redentor vive. Quer dizer, quando ele confessou isto, o que você está confessando? Meu Redentor vive. Ele estava confessando aquele que pode remir os bois que o diabo levou, remir as ovelhas que o diabo levou, remir a casa que o diabo levou, remir os filhos que o diabo levou, remir a saúde que o diabo levou, remir a mulher que o diabo levou, remir o companheirismo, os amigos que o diabo levou, remir a minha alma da perdição. Eu sei que ele vive, e um dia ele vai se levantar. E ele teve tanta certeza que ele disse assim, e estes mesmos olhos aqui hoje, pesados de catarata, estes mesmos olhos tristes, inchados de tanto chorar, ainda que os vermes consumam esses olhos, eu tive uma experiência com Deus, e eu tenho certeza que os meus olhos verão o meu Redentor, aquele que pagará a minha dívida, e eu sairei remido da perdição. Irmãos, e você sabe, encurtando a história, e Deus deu a Jó tudo em dobro. Deus deu a ele uma experiência sobrenatural, com o Redentor parente ali, que trouxe redenção, não só para a alma, mas também para o corpo e para o espírito, porque o irmão Branham diz que redenção é em plenitude e é em regozijo, redenção em plenitude e em regozijo, redenção pelo poder e redenção pelo sangue. O irmão Branham pregou essas 3 mensagens e disse: Deus reme o corpo, a alma e o espírito, e Deus foi lá e remiu o corpo de Jó, e remiu o espírito de Jó, e lá na cruz do Calvário, ele remiu a alma de Jó, irmão. E quando Jó estava lá embaixo, do lado da perdição, porque o paraíso e o inferno eram 2 lugares anexos em uma mesma região, e de repente, quando Jesus morre na sexta-feira, oh glórias, e dá o sábado de manhã, Jesus chega aonde? Chega lá naquela região, onde estava trancado sobre o poder da morte e do inferno, todos os antigos profetas e patriarcas. E Jesus bate a porta. Irmão Branham diz, possuindo todas as coisas, toma a chave do inimigo, e ali Jesus possui as portas do seu inimigo. A chave do inferno, as portas do inimigo, foi possuída por Cristo. Por isso que Cristo tem a chave da morte e do inferno. Ali o profeta disse, quando Jesus abre aquela porta, Abraão olha e disse, querida, este é aquele o qual, quando eu fui sacrificar Isaque, segurou as minhas mãos e disse, para não matar a criança. Querida, este é aquele e apareceu para mim e disse, sai da tua parentela, anda na minha presença e ser perfeito. Querida, este é aquele que comeu na minha casa e prometeu que me transformaria e daria a Isaque por promessa. É ele, querida. Redentor chegando agora para completar a sua obra da redenção na vida dos santos do Antigo Testamento. De repente, Daniel olha e disse, este é aquele que estava comigo dentro da cova dos leões. Sadraque, Mesaque e Abednego olha e disse, este é o 4º homem que estava na fornalha. De repente, Jó olha e fala assim, eu havia dito que os meus olhos veriam o meu Redentor e que ele se levantaria. Era esse o qual eu estava falando, que o meu Redentor se levantaria.
E eles começaram a ver o seu Redentor. Aquele que veio para poder fazer o quê? Para poder pagar a dívida. E nós podemos dizer exatamente a mesma coisa hoje. Estou vendo meu Redentor. Como, pastor? Não me guio por vista. Sei, por fé, que há 2000 anos atrás, o meu Redentor se levantou entre os céus e a terra e o inferno e resgatou a nossa alma da perdição. Irmão, não deixe o diabo te cobrar nada. Quem intentará acusação contra os seus escolhidos, visto que é Deus quem os justifica? Nós não devemos ao diabo nada. Ele é charlatão, ele é caloteiro, ele é estelionatário, ele é agiota. Ele vai te cobrar como um blefe para ver se você fica preso a ele. Mas saiba, não importa quão fundo você tenha descido em pecado, você não deve nada para o diabo. É melhor você ir a Deus e dizer para Ele: Pai, tudo isso que eu te devo, te pagarei. Porque Ele vai te dizer assim: não, eu perdoo a sua dívida. Mas o diabo, não peça a Ele perdão e não acerte contas com Ele, porque você não deve nada para o diabo. Ele é o pai da mentira. Irmãos, este é o culto que o diabo odeia. Porque ele não quer que os filhos saibam que a corrente já saiu das suas mãos. Ele não quer que os filhos saibam que aquela corrente nos pés do corvo, do João Bobo, já saiu. Vocês lembram, né? Mensagem João, servo de Deus. Aí está o corvo, anos e anos, com a corrente presa no pé. Vamos substituir pela águia, e nós não somos corvos. Lá está a águia, anos e anos. Como eu gravei o videozinho ali sobre a águia enjaulada hoje. Amanhã vai para o canal do Instagram. Anos e anos com aquela corrente nos pés. De repente vai um bom homem. De repente chega o Redentor parente. De repente chega o bom samaritano. E quando o bom homem chega, ele olha e fala: vou soltar essa águia. Ele solta aquela águia, fala com ela: vai, voa, vai embora. Você está solta. E ela dá só uns pulinhos, fica por asas tão grandes, com penas tão bonitas. Essa é a noiva. A palavra deixa suas asas grandes, fortes, sua penagem bonita, seu bico fino, suas garras afiadas, sua visão apurada. Mas você tem que bater as asas, serafim. Com 2 asas voava. Essa noiva tem que colocar essa palavra para funcionar. Vença o diabo, vença o pecado, vença as enfermidades pela palavra. E ela não voava, dava só uns pulinhos. Ei, crente, por que não voas? Para de dar uns pulinhos, decole. Olhe para o sol, olhe para as alturas. Você é das alturas. Sabe por que ela não voava? Como quando você usa, Marcos, um bonezinho o dia inteiro na cabeça. Casa, tira o boné, toma um banho, troca a roupa. De repente você faz assim para pegar o boné. Ele não está na cabeça. Mas você estava sentindo o peso dele na cabeça. O boné chama-se pecado. Já foi tirado da sua cabeça. O problema é que às vezes você está sentindo o peso do boné. Águia, a corrente do pecado já saiu das suas pernas. A cédula contrária já foi rasgado. O pecado já foi lançado na Páscoa, no mar do esquecimento. Nessa noite todos aqui são vistos mais alvo do que a neve, mais branco do que a lã. O sangue destrói o pecado. Por isso que o irmão Brana disse: a noiva está sem pecado. E você diz: não está, irmão Brana. Eu sinto o peso do boné, mas passa a mão na cabeça para você ver. O boné não está aí. Voa, águia. Ela disse: não posso, eu estou presa. E a palavra disse: mas eu já atirei as algemas.
E ela disse, mas eu não consigo, eu ainda sinto o peso. É claro, foi 30 anos bebendo, foi 30 anos adulterando, foi anos e anos no pecado, aí o pecado foi despedaçado. Mas você tem que lidar com esse peso do pecado, porque você é ser humano. Mas se você tentar voar, você vai voar, porque o pecado foi destruído na tua vida. Aleluia. É por isso, um dia destes, esse corpo que sente o peso do boné e o peso da corrente que já foi rebentada, vai ser transformado. Um novo corpo eu terei, um novo corpo você terá. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim ele se levantará. E quando ele se levantar agora, não para ir à cruz do Calvário, mas quando ele se levantar do seu trono de mediação e vier para raptar essa noiva, então ela vai ter um novo corpo, ela vai alçar voo rumo ao sol da justiça, e não mais vamos viver aqui nessa rasura. Esse mundo é raso, essa atmosfera é rasa, você tem que lidar com essas circunstâncias, esses problemas, essas dores de cabeça, mas lide com isso com revelação, e o diabo nunca vai te desvirtuar do caminho. Louvado seja Deus. Você está feliz em saber que a dívida já foi paga? Creia de todo o seu coração que a sua dívida já foi paga. Não fique como João ali na ilha, em Apocalipse capítulo 5. Lá está João, chorando. O irmão Branco disse assim, e ele chorava, mensagem intervalo, ou a brecha, o profeta disse, e ele chorava muito. Alguns dizem, porque ele via o seu nome no livro da vida do Cordeiro, mas o irmão Branham também disse assim, em a mensagem à brecha, chorava muito, porque não via ninguém digno, chorava muito, porque não via o Redentor que Jó viu, chorava muito, porque não via o Redentor que Raabe viu para tirá-la de Jericó, chorava muito, porque não viu o Redentor que aquela viúva viu em Elias pagando a sua dívida. E João chorava muito, porque via Moisés, e Moisés não era digno. Via Isaías, mas Isaías disse, ai de mim. Via Paulo, mas Paulo, sabe o que Paulo disse? Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desse pecado? João não via ninguém, nenhum redentor que pudesse curar sua ferida, consolar seu coração, transformar seu corpo, tirar a algema do pé, tirar o bonezinho que pesa da cabeça. João chorava muito, mas de repente, eis a voz de um ancião que disse, não chores mais, João, por conta disto não. Eis ali o leão da tribo de Judá que venceu e se encontrou digno de tomar o livro, que é a história da redenção, e mandava ser preso aquele que não tinha condição de pagar, aquele que não tinha familiares para ser levados escravos no lugar deles, aquele que não tinha recurso próprio. Eis ali um que venceu e tomou as leis da redenção e veio cumpri-la. Não chore, João, eis ali o leão da tribo de Judá. E eu, João, quando olhei para ver o leão, sabe o que vi? Um cordeiro imolado, que apareceu dizendo assim, para pagar a dívida, tem que ser parente, e tem que amar o parente ainda, para pagar a dívida dele. E sabe o que Deus fez? Saiu do mundo invisível, saiu do meio do séquito da sua glória, falou assim, eu vou ser parente dele. Deus se fez homem, foi tentado como homem, comeu como homem, teve lutas de ser humano, homem. Paulo disse, que como nós, em tudo foi tentado, mas não pecou. Ele se fez nosso parente redentor. E quando ele se fez parente, ele atendeu a exigência e pagou a nossa dívida. Assim como Boaz pagou diante dos anciãos a dívida de Noemi, Israel, para poder casar-se, possuir com Ruth. Boaz, parente de Noemi, redimiu a Ruth. Jesus, parente de Israel, ele veio para os seus, Noemi, mas os seus não o receberam. Mas todos quanto recebeu, que são os gentios, as Ruths, que voltou para a palavra junto com Israel,
todos quanto recebeu, deu-lhes poder para serem feitos filhos de Deus. Aleluias. Esta é a nossa Páscoa. Eu sei que o meu Redentor morreu por mim um dia, foi sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia e pegou a cédula que era contrária. E sabe o que ele fez com aquela cédula? Rasgou ela completamente. E não mais somos destituídos da glória de Deus. Não mais somos escravos. O inimigo já havia nos pegado e levado para ser seu escravo. Mas de repente, tocou-se a trombeta. E quando a trombeta do jubileu tocava, sabe o que o escravo podia fazer? Solta o enxadão, solta a colher, solta as ferramentas, corre lá no escritório do patrão e diz assim, ó, ei, um dia o senhor pagou a minha dívida para que eu fosse o teu escravo, mas a trombeta do jubileu já tocou, os tempos de escravidão fecharam, então eu vim aqui para dizer que eu, a minha mulher, os meus filhos estão nos saindo em liberdade, porque é tempo de liberdade. E outra coisa, é tempo da terra voltar para nós novamente, venceu o tempo de escravidão. O que o senhor está falando? O senhor está delirando? Oh, deixe-me delirar nessas coisas. É tempo de sairmos dessa escravidão e a terra voltar para nós novamente. Hoje somos escravos nessa terra, mas a trombeta está soando ainda. E quando ela acabar de soar, os dias da sua profecia e da sua misericórdia, então os reinos deste mundo voltarão a ser de Deus e do seu Cristo, e os mansos herdarão a terra mais uma vez. Que Deus cele essas palavras proféticas no teu coração. Enquanto eu oro, mande para mim os avisos, os pedidos de oração e prepare mais um hino. Você na sua casa, feche os seus olhos. Ei, celebre a sua Páscoa conosco, adorando agora, orando. Querido Deus e amado, estou tão feliz em nessa noite interromper os nossos cultos de estudos e ensinos para poder vir aqui falar da tua Páscoa, Senhor. Esta é a Páscoa do Senhor. Deus, obrigado, meu Senhor. Obrigado porque um dia estávamos lá naquele caco, naquele monte de cinzas, mas eis que o Redentor parente surgiu. Pai, um dia estávamos desesperados, sendo levados à escravidão pelo diabo, Senhor, e chegamos a bater muita enxada para ele, Senhor, trabalhar muito para ele, mas agora a trombeta tem soado, e nós estamos voltando para recuperar aquela terra, aquele direito que um dia nós perdemos em Adão, Pai. Adão perdeu o direito da terra, Adão perdeu o poder da palavra, Adão perdeu a imortalidade, Senhor, mas nesses dias de Páscoa, nesses dias, ó Pai, aonde a nossa primavera está surgindo, aonde a trombeta está tocando, Senhor, nós estamos reivindicando tudo aquilo que é nosso. Pai, queremos aquilo que é nosso, a terra é nossa, Senhor, a eternidade é nossa, Pai, nós estamos reivindicando isso. Esse crente que agora está doente, eu declaro curado. A cura pertence a ele agora, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. A libertação pertence a ele, Senhor. O batismo do Espírito Santo pertence a ele, Pai. Entra nessas casas, inunda essas casas com a tua glória, Pai. Como Israel celebrou o cordeiro, as ervas, o sinal, a passagem dentro de casa, para meia-noite saírem das suas casas, rumo a outro mundo, Pai. Aqui estamos nós, dentro das nossas casas, aplicando o sinal para exatamente agora, meia-noite, Senhor, sairmos para outro mundo, sairmos para outra dimensão. Ministra, Pai, não sou eu que ministro, tua palavra está ministrada. Sela essa Páscoa, em nome de Jesus Cristo, esse ressurgimento, esta ressurreição, esta nova fase, este novo tempo na vida da tua igreja, é o que eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Aleluia.